Olá pessoal, está começando o primeiro videocast do Projeto Vozes, falando de saúde e prevenindo o câncer de colo de útero. Eu me chamo Iago Amaral e hoje estou aqui junto com a doutora Tracy com uma convidada super especial, não é isso, doutora Tracy? É isso mesmo. Bom dia, eu sou a doutora Tracy, sou a coordenadora desse projeto e hoje temos aqui nossa convidada, nossa ilustre convidada, a professora Rosiane Luz Cavalcante, aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Seja muito bem-vinda, Rosi. Obrigada, é um prazer colaborar com esse projeto maravilhoso. Desde já, nós que agradecemos, de você ter aceitado o convite, ter participado aí de todo esse processo. Então, nossa convidada, a professora Rosiane, ela tem graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado profissional em saúde da Amazônia pelo Núcleo de Medicina Tropical também da UFPA de Belém, é especialista em saúde coletiva, esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde em Belém e é professora aqui do curso de Medicina. A professora Rosiane agora está no seu processo de doutoramento, e trabalhando aí principalmente com os fatores de impacto da vacina do HPV aqui na região do Xingu. É isso mesmo, professora? Só uma pequena correção, eu não estava à frente da Secretaria de Saúde de Belém, mas eu trabalhei lá há 2 anos na rede municipal e a gente era a base. Eu adoraria ser Muito bom. A base da mão de a obra. base da mão de obra, estávamos lá, que é o mais importante, que se a base não está sustentável, não está sólida, a ponta... Não vai, né? Isso. Rose, conta pra nós mais ou menos como foi essa questão. Você estava em Belém, veio para Altamira, estava na Secretaria de Saúde, se tornou docente. Como que foi essa caminhada? Na verdade, eu sempre queria ser professora desde 10 anos de idade. Meti na cabeça que eu queria ser professora, que uma professora minha me levou na universidade. Quando eu tinha 10 anos lá em Bragança, eu achei a coisa mais linda. Nossa, aquela mulher pra mim foi essa inspiração, é a detentora do saber. Aí eu disse, eu quero ser professora. E meti foco, tanto que quando eu fiz graduação em enfermagem, lá tava graduação licenciado e bacharelado. E aí a licenciatura me chamou muito a atenção. E aí eu me apaixonei pela enfermagem, pela licenciatura, e a saúde da mulher sempre me chamando. Fiz mestrado no Núcleo de Medicina Tropical e agora estou fazendo doutorado em doenças tropicais também. Tudo voltado para a questão da saúde da mulher, pesquisa com HPV. Que maravilha! E só um minutinho. Eu já estou aqui, desde 2019, efetivamente. Eu fui convocada em 2018, mas efetivamente trabalhando eu estou desde 2019. Que maravilha, Rose. Professora Rose, a senhora trabalhou em algumas disciplinas como políticas públicas de saúde, atenção primária e estratégia de saúde da família. Então, como que é essa lida com o público? Como é que as pessoas veem com essa demanda? Quando a senhora trabalhou como enfermeira lá em Belém, como que era essa demanda das mulheres? Pois é, o atendimento em Belém, ele é diferente daqui. Apesar da gente estar no mesmo estado, quando eu cheguei aqui eu senti um choque cultural de algumas palavras, de alguns dizeres. Por exemplo, que eu nunca vou esquecer a mulher reclamando de dor na pente. Meu Deus, o que é dor na pente? É muito coloquial daqui, assim como a gente atendia o coloquial de lá, de Belém. Nós estamos no mesmo estado e aí às vezes eu sinto que eu tô... Porque é longe, né? Nosso estado é muito grande, então aqui a miscigenação ela é muito grande. E a gente vai aprendendo junto com os acadêmicos nas unidades de saúde, mas é muito prazeroso, porque apesar de aprender, a gente leva muita informação, que aqui é uma região muito carente. Então é muito prazeroso levar informação tanto para os alunos quanto para os usuários do SUS e também aprender junto com eles. Muito bem. Maravilha. Professora, já que a gente vai falar sobre câncer de colo de útero, acho que para as pessoas que estão assistindo a gente ficarem mais atentas a isso, o que causa o câncer de colo de útero basicamente é o HPV, né? Então, para a galera que está assistindo a gente, o que é o HPV? Como é que ele se transmite? Bem, o HPV ele é um vírus, é uma questão de problema de saúde mundial. Ele é uma das infecções virais mais frequentes no mundo.
Acredita-se que quem tem a vida sexualmente ativa já teve contato com HPV ou vai ter em algum momento da sua vida. Mais de 90% das pessoas que têm a vida sexual ativa, ele é um vírus sexualmente transmissível. Algumas literaturas falam que tem 100 tipos e outras falam que tem mais de 200. Alguns artigos já falam que tem mais de 200 vírus do HPV. Desses, 40 são considerados da região genital. E o que acontece? Desses 40%, 20% são considerados cancerígenos, que aparecem nos casos de câncer do colo. E os cânceres, eles têm 90% são causados pelo vírus do HPV. Então, é muito importante a gente trabalhar na causa do problema do câncer, né? Resumindo, o vírus é o responsável pelo aparecimento do câncer do colo do útero. Já que a senhora adentrou nisso, a gente sabe que eles, como a senhora falou, os subtipos, né? Os mais oncogênicos que a gente traz são o 16 e o 18. Mas também tem o 10 e o 12, que são causadores de verrugas, seria isso? O 6 e o 11. 6 e o 11, eles são... Nossa, aqui no Brasil, a gente tem a vacina quadrivalente, que desde 2014, que ela é responsável para... eliminar, né, para que a pessoa fique imune aos 4 tipos, que é 6, 11, 16 e 18, que são os carcinogênicos. Muito bem. E além do câncer do colo do útero, por exemplo, se um homem for acometido ou uma mulher, tem outros cânceres que podem ser desenvolvidos, já que a gente tem esse tanto de vírus HPV? Assim, câncer de orofaringe, câncer de vulva, de pênis, da região anal, câncer do reto. O HPV, ele está relacionado a diversos tipos de câncer da pele e mucosa, né? E na atualidade, qual que é a recomendação para a mulher chegar a fazer o exame? Comente sobre os exames para a gente, né? Tem o Papa Nicolau, tem a colposcopia, até a biópsia, né? Como que se dá todo esse trâmite? Eu vou começar por parte. Eu trabalho, como você falou, aqui na unidade de saúde, na atenção básica, na atenção primária. A Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, ela preconiza estratégias para reduzir o câncer. Quais são essas estratégias? Ampliação da vacina HPV, rastreio, que é para fazer o diagnóstico, e também o tratamento precoce das lesões precursoras. Então, a partir do momento que eu tenho uma boa vacina, um bom quadro, uma boa porcentagem de pessoas vacinadas, eu vou ter uma redução nas lesões precursoras do câncer. Assim também, como eu tenho que ter o tripé, o segundo, que é o rastreio, que é o PCCU. O PCCU, ele é feito em mulheres de 25 a 64 anos de idade. Por que não é feito um pouquinho antes? Porque geralmente as meninas de 20 até 25 anos, elas vão apresentar lesões, mas essas lesões vão evoluir por causa da idade. O câncer ele aparece geralmente em mulheres de 30, 45 anos. Então, o rastreio ele é preconizado pelo Ministério de 25 a 64 anos. Ele deve ser feito a cada 2 exames positivos. A mulher ela pode fazer o exame com 3 anos. Só que eu sempre falo na unidade de saúde, faz todo ano, não tem problema não, porque às vezes esquece, mas rastreio mesmo ele é feito. A mulher fez 2 exames, deu negativo, não deu nenhuma alteração celular, nenhuma lesão de alto grau, qualquer lesão, ela pode ficar 3 anos sem fazer e volta a fazer o rastreio. Com 3 anos, se ela teve 2 exames negativos. Acho que isso é importante você falar, porque aqui na nossa região os estudos trazem que a nossa região é uma das mais acometidas por câncer de colo de útero, né? Tem literaturas que trazem que às vezes ele ocupa a primeira e a segunda posição, tanto em nível de mulheres acometidas quanto de mortalidade também por esse tipo de câncer, não é isso? Isso. Anualmente, diagnosticado mais de 500.000 casos de câncer. Desses 500.000, 300.000 mulheres morrem por causa de câncer. E geralmente essas mortes acontecem em lugares economicamente... Socioeconomicamente baixos, né? Exatamente, não tem um poder aquisitivo. E a nossa região aqui no Brasil, ela é uma das regiões norte e nordeste que tem um poder aquisitivo inferior ao sul, centro-sul. E o que acontece?
vindo para cá, para a região do Xingu, vai afunilando mais ainda. Então, o rastreio, o tratamento, a cobertura vacinal, aquele tripé lá que era para estar diminuindo o câncer, ele não é alcançado justamente por isso. Porque aqui é difícil acesso à informação, é difícil a vacinação, é difícil. Então, a gente vem levando todos os fatores que podem contribuir para esse aumento do câncer. Muito bem. Rose, você falou assim sobre rastreio. Melhor a mulher fazer todo ano. Mas aquela mulher, por exemplo, uma mulher que está gestante, que não está tendo contato, uma mulher que está na menopausa, ou uma mulher que nunca teve nenhuma relação sexual, é indicado que ela faça esse rastreio? A mulher que não teve nenhuma relação sexual, não, ela só vai fazer por indicação clínica, porque, como eu falei, mais de 90% está associado ao câncer, ao HPV. Mas se o médico viu que ela tem alguma indicação clínica de fazer um ginecologista, ele pode fazer o exame dessa mulher que não teve a relação sexual. As gestantes, elas seguem o mesmo rastreio das outras mulheres. Se por um acaso ela tem 2 exames negativos, não preciso fazer agora. Mas se aqui, por exemplo, eu sempre vou falar da região aqui do Xingu, tem uma mulher que vem lá do Açurini, vai fazer o pré-natal comigo, ela tem 35 anos, nunca fez o PCCU, eu tenho que coletar. É um rastreio oportuno durante a gestação. É quando a mulher está indo para a unidade de saúde. Faz 5 anos que essa mulher não coleta, então eu vou fazer. A única coisa, a diferença é quando eu só vou usar a espátula diária, eu não vou usar a escova endocervical. Em qualquer idade gestacional? Qualquer idade gestacional pode fazer a coleta do PCCU. Isso. É um rastreio oportuno na gestante. E se a mulher já tiver assim, com idade avançada, na pós-menopausa, alguma coisa, tem alguma indicação para não fazer por conta de baixa de estrogênio? Ela tem que fazer tratamento hormonal por 21 dias, ficar 3 dias, tem que parar um pouquinho antes, porque tem muito ressecamento, pode ferir. Aquele sangramento pode fazer uma coleta ineficiente, e aí ela precisa fazer esse tratamento, geralmente de 21 dias de hormônio, parar, fazer o exame e coletar normalmente. Maravilha. Muito bem, sejam bem-vindos. Então estamos aqui no nosso segundo bloco de perguntas. Convidei agora para fazer parte dessa mesa maravilhosa a acadêmica Elaine, que está indo para o 6º período de medicina. Então seja muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Então vamos dar continuidade ao nosso podcast. Então vamos lá. A senhora trabalhou um tempo em Belém, certo? Aí a senhora percebeu uma diferença no perfil epidemiológico dessas mulheres de Belém em relação ao Xingu, nessa incidência, nesse perfil dessas mulheres que são acometidas pelo câncer? A quantidade aqui ela é mais alta pela questão da acessibilidade ao rastreio, né? Antes de Belo Monte aqui não tinham umas 4 ou 5 unidades. Aqui agora aumentou em 500% a quantidade de unidades de saúde aqui. Então o rastreio ele ficou mais perto da população, aumentou. Diferente de uma capital que tem em todo o bairro, tem 1 ou 2 estratégias, e por isso o rastreio lá ela é mais efetivo por causa da acessibilidade ao sistema de saúde, da acessibilidade à questão da informação. Aqui até pouco tempo a questão da energia tinha rodízio de energia, problemas de geradores, então aquelas pessoas que tinham poder socioeconômico elevado, eles tinham acesso a mais informação do que a maioria das pessoas, que são pessoas economicamente vulneráveis. Eu acho que se dá também, porque quando a gente for estudar, eu acho que quando a gente chega em Altamira, é uma das primeiras coisas que a gente escuta, nossa, aqui é um dos maiores municípios do país, talvez o maior do mundo. Eu acho que essa questão da locomoção dificulta muito, e além disso, a gente tem a oportunidade como acadêmico, desde o primeiro semestre, a frequentar as UBS aqui da cidade. E uma coisa que eu vim percebendo desde o primeiro semestre é que as mulheres não voltam para buscar o resultado do exame, que algumas não acham relevante e fazem o exame, mas acabam não voltando. Eu acho que contribui bastante também, né, professora? A gente fez uma pesquisa aqui na região, porque as que iam fazer, elas não buscavam, e algumas palavras chamavam a atenção. Porque quando dá alguma coisa alterada, o ACS vem e me chama. O ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, ele chama quando dá realmente aquela alteração, basicamente o câncer. Mas e aquela lesão de alto grau? E aquela lesãozinha que poderia ser tratada? As mulheres, elas estão fazendo o PCCU, mas os exames ficam lá por muito tempo. Elas têm que ter ciência que elas precisam voltar para estar verificando uma inflamação, que é fungo, bactéria, ela tem que tratar, porque isso vai acabando piorando a flora da mulher e
ela fica mais suscetível a outras infecções e fazer alterações que não tinha. Então ela tem que fazer o exame e tem que sim buscar o resultado. É importante esse retorno, né? Eu gostaria que a senhora falasse também um pouco sobre as vacinas, porque eu vi que nesse ano teve uma alteração nesse perfil das meninas que vão se vacinar. Aí eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais sobre esse assunto. É divulgado em grande massa, né, que as meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade têm que tomar a vacina anti-HPV. Antes era feito, logo em 2014, era 3 doses, depois foi para 2 doses, e esse ano, em abril, o Ministério da Saúde fechou para uma dose só. Uma dose, meninos de 9 a 14 anos, pessoas imunodeprimidas, que têm de 9 a 45 anos de idade. Essas imunodeprimidas, elas podem ser portadoras de HIV, pessoas transplantadas, que têm tratamento para câncer. Essas têm que fazer a dose, 3 doses, sendo que a segunda, 2 meses depois da primeira, e a terceira, com 6 meses depois da primeira dose. Crianças que sofreram violência sexual também têm que passar por 3 doses, tá? Muito bem. E aí, você falando assim sobre tratamento de câncer, Rose, a mulher lá que o ACS chama em casa, fala que ela está com lesão, como que é esse processo para ela conseguir essa cura do câncer? Como que funciona? Na verdade, a gente faz o PCCU, ele é o exame considerado padrão ouro para estar identificando as lesões precursoras do câncer. Ele não deveria identificar o câncer. E aí, quando tem alguma alteração, ela vai ser encaminhada para o tratamento em segunda... Sai da atenção primária, passa para a atenção secundária. E aqui no município, a gente acaba trabalhando fora de domicílio. Mas aqui a gente precisa fazer, depois do PCCU, faz a colposcopia, e a colposcopia com biópsia se for necessário. Aqui a gente faz no regional. O regional, ele atende toda a região do Xingu, todos os 9 municípios da região do Xingu. Então, apesar de ter ele aqui, é como se fosse a capital, Altamira, do 9 município. Às vezes muita mulher não vem, não faz o rastreamento completo, o segmento daquele exame não é efetivo. Existem inúmeros problemas que a mulher acaba não fazendo o tratamento, o segmento correto por questões de locomoção, não quer deixar família, não quer deixar filho, não tem acesso, não encontramos, a mulher fez o exame, não encontramos. Então, existem inúmeros problemas, infelizmente, mais relacionados à acessibilidade. Limitações grandes, né, para a região. Muito bem, eu estou aqui, professora, com um panfleto, né, um convite, que esse convite é relacionado ao seu projeto de doutorado, né? Então, a professora Rosiane estuda os fatores de impacto aqui da vacina contra o HPV, né, de prevenção do HPV, na região Xingu. E eu queria que a senhora falasse mais sobre esse convite, sobre o seu projeto, como que está sendo, quais são os primeiros resultados desse doutorado maravilhoso. O único resultado que eu tenho ainda é que as meninas mais novas são difíceis de atender e fazer o exame, né? As mulheres acima de 25 anos, elas têm uma melhor adesão ao exame. O meu projeto, ele vem identificar o fator de impacto da vacina na região. Mas o que acontece? O município, ele é parceiro aqui da faculdade, do meu projeto, e a gente está indo nas unidades de saúde identificar, fazer o exame. Eu vou fazer uma comparação das meninas que foram vacinadas e das meninas que não foram vacinadas para identificar se elas tiveram contatos com HPV que causa câncer. E ela é no público-alvo de 18 a 25 anos, ou seja, aquele público que ainda não começou a fazer o PCCU. E eu ainda não tive resultado dos laboratórios ainda, estamos em fase de pesquisa ainda, mas esses tipos de pesquisa, eles são importantes a longo prazo, porque depois vão surgir novas versões. Antes era uma dose, antes era 3 doses, agora 2 doses. Quem sabe daqui a alguns anos, essas pesquisas a longo prazo vão dizer, não, precisa fazer uma dose de reforço. Então, tanto aqui quanto em outros locais, é muito importante esse tipo de pesquisa para a gente estar identificando. A longo prazo, foi efetivo? Não precisa de uma dose, de uma segunda dose? Qual foi o problema? Qual é o tipo de HPV que mais acomete aquela região? Para até mesmo estar fazendo impacto, né, na pesquisa, na comunidade em geral. Eu acho que além da comunidade, nas políticas públicas de saúde, né? Porque a gente vê que o Ministério da Saúde trabalha com saúde, mas também pensa nos custos, né? Então eu imagino que essa vacina gere um custo para o sistema também, né? Esse foi um dos fatores que eles reduziram de 3 para 1 dose. Eles identificaram que a pessoa fica com
resposta de 75% a 85%. Então é por isso que esses estudos a longo prazo vai dizer, não, mas aí acho que precisa, né? E aí gera um custo muito alto, apesar de esse ano, exclusivamente esse ano, provavelmente ano que vem vai alterar. Meninas, até 19 anos o Ministério está fazendo a busca ativa. Quem não tomou a vacina de 9 a 14 anos, esse ano as meninas até 19 anos podem tomar a vacina anti-HPV. É uma busca ativa daquelas meninas que não foram vacinadas porque a cobertura vacinal foi muito baixa, baixíssimo. Aqui eu fiz uma pesquisa, fiz um levantamento e os municípios, a média é de 10 a 20% da cobertura vacinal. A gente precisa vacinar acima de 85%. De 85% a 90% é considerado uma vacinação de rebanho. Eu acabo protegendo aquela minoria que não foi vacinada. E aqui não, aqui já é muito o contrário. Só uma pequena minoria está sendo vacinada. Nossa, muito baixa essa cobertura, né? E de repente pode não estar sendo impactado no que a gente precisa, que é proteger elas contra o HPV que causa câncer. Então, atualmente a gente tem na rede pública, né, que é a Gardasil, aí tem a Gardasil 9. Aí a senhora poderia explicar um pouquinho mais sobre essas vacinas? Também tem na rede privada e quais são as diferenças dessas vacinas? Bem, aqui no Brasil a gente tem o uso pelo SUS, como você falou, da quadrivalente, que protege contra os 4 tipos que causam verrugas genitais, o condiloma acumulativo, e que ele é causado pelo vírus 6 e 11, e também essa quadrivalente engloba a proteção contra o 16 e o 18, que causa todos aqueles tipos de câncer que a gente já falou, né? Câncer de colo do útero, pênis, vulva, vagina, orofaringe, todos esses que estão relacionados à mucosa. Na rede privada, a gente encontra outros tipos de vacina. A bivalente, a quadrivalente. Eu quero tomar só 16 e 18. Toma a bivalente. Mas na rede particular, a Anvisa liberou até a nonovalente, que além desses 4 que eu falei, outros tipos de vírus que causam verrugas da pele e mucosa é liberado aqui no Brasil, mas pela rede particular. Sim. Aí qual a idade dessa particular? Não, é independente. Na rede particular... Então qualquer mulher que chegar, não tomou vacina, eu posso procurar a rede particular. Exatamente. Em qualquer momento. Entendi. Então a gente falou ao longo desse programa sobre descobrir o câncer, eu vou rastrear o uso da vacina, mas tem uma coisa que é importante também, que é o uso da camisinha, que é o primordial para a prevenção contra essas lesões. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O HPV, ele vai ser transmitido, basta ter contato. Pele, mucosa, mão, vagina, pele com pele, vai ser transmitido. O preservativo, ele ajuda também um pouco na redução dessa infecção, mas a principal que vai dar proteção mesmo é a vacina, porque por mais que use o preservativo, vai ter contato, vai ter troca ali de secreção, de muco, vai ter contato pele a pele, então a proteção principal, apesar do preservativo ajudar, proteger contra outras doenças e várias doenças, diminuir o risco da infecção pelo HPV, também não deixa transmitir infecções de HIV, entre outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas o HPV ele é transmitido sim, contato pele a pele, muco, e a proteção principal é a vacina. A gente teve uma ação, eu acho que tem 2 semanas, numa escola para adolescentes, né? E uma das perguntas que mais caíram, assim, porque a gente fala muito sobre o contato com HPV, essa contaminação no sexo entre homem e mulher, mas também pode acontecer com mulheres do mesmo sexo, certo? Mulheres, homens do mesmo sexo. Pele a pele, como eu falei. Mão, mucosa, pele, boca, genitália. Basta ter contato que vai ter a transferência do vírus. E a gente tem que ter tem que levar essa informação. Parabéns pelo projeto de ter levado essa informação. A gente precisa. Às vezes com os nossos alunos, a gente fica falando, vai lá, faz essa atividade de educação e saúde. Se tem umas 10 pessoas ali, 2 ali vão levar aquela informação que vão levar para casa. Então é muito importante. A gente, quanto faculdade, quanto estudante, a gente precisa, professores, precisa estar levando essa informação extra universidade. Eu vejo também que no ensino médio a gente tem um foco muito grande em relação à gravidez na adolescência, a gente vai pegando muito nisso, né? Mas tem outras questões que talvez sejam até maiores do que uma gravidez, que são no caso as doenças, né? Então eu acho muito importante levar essa prevenção com o método contraceptivo também, porque cada vez a gente percebe que está começando a vida sexual mais cedo, principalmente aqui
a gente vai conversando com as crianças, cada vez mais sendo iniciando, né, esse processo. Exatamente. Então, a questão da conversa, eles deixam, né, para fazer a questão da conversa de sexualidade quando o menino já tá com 15, 16 anos, no ensino médio. Tem que ir introduzindo desde cedo a criança conhecendo seu corpo, tem que ir falando desde cedo, como você falou. Já deixa para falar quando o menino já teve contato. Às vezes é tarde demais. Já teve a primeira relação sexual desprotegida, olha o risco e com pessoas mais velhas. E aí essa introdução tem que ser feita muito antes do ensino médio. Inclusive, durante nossos estudos, a gente percebeu que a efetividade da vacina se dá também porque deve começar antes da fase sexual ativa, por isso é com 9 anos, né? Exatamente. Aí, às vezes, vai se confundindo, que a pessoa já é sexualmente ativa, não tem essa abertura dentro de casa, e vai se quebrando esse método de prevenção contra essas doenças, né? Realmente, aqui na região, principalmente, o início da vida sexual é muito cedo. E isso vai de oposição ao que era esperado, que a pessoa seja vacinada antes do início da vida sexual, porque quando tem o início, ela vai ter contato com algum tipo de HPV. E aí, a senhora acha que seria interessante, assim, às vezes, para a região pensar numa política, numa estratégia de até adiantar essa vacinação? Também. Ou é polêmico? É bem polêmico, porque em 2014, quando teve o início da vacina, era meninas de 11 a 14 anos, mas os indígenas eles tinham que tomar a vacina com 9 anos, porque eles iniciam uma vida muito sexual ativa muito cedo, o que é grande parte aqui da nossa região, quilombolas e indígenas, mas a cobertura é muito baixa, principalmente nessa região que eles precisariam começar um pouco mais cedo. Eu acredito que quando tem uma estratégia nacional, eles têm que verificar a peculiaridade de cada região, e a nossa região ela tem a nossa peculiaridade. Entendeu? Que é o início da vida sexual, infelizmente, muito cedo, que é uma cobertura deficitária por causa do acesso à informação, acesso à saúde. Então, além de fazer um programa nacional, tinha que ver a especificidade de cada região. Sim. E quando a gente leva esse tipo de projeto também para as escolas, acaba que tem uma resistência de alguns pais, porque é como se a gente estivesse incentivando, mas isso não está acontecendo, porque às vezes não tem dentro de casa essa conversa aberta. Aí acaba que a gente de fora, só que eles têm uma noção de educação sexual, por exemplo. A gente está levando isso, mas é para uma proteção a longo prazo também. A gente tem uma resistência muito grande aqui também em relação a isso, né? Eu acredito que isso vai sendo quebrado, assim, vai demorar muito ainda. Porque os pais eles foram criados dessa forma. E agora a gente chegar e levar essa informação muito cedo para a criança. Então a gente tem que ir insistindo, ir introduzindo, ir falando um pouco mais cedo. Infelizmente vai ter, e tem essa resistência muito. Muitas pessoas não querem, antigamente não queriam vacinar as crianças porque já iria induzir o início da vida sexual. Já era muito pelo contrário, era para proteger quando ela começasse. Mas, infelizmente, a gente tem sim essa barreira e a gente deve levar a informação, continuar insistindo, não parar pelos obstáculos que vão aparecer na frente. Que as pessoas ouçam as nossas vozes, né? Que é nosso objetivo. Exato. Muito bem, professora, muito obrigada pela sua participação, né? Gostamos muito de ouvir a sua voz. E nesse momento nós queremos agradecer sua disponibilidade, suas contribuições. Nós temos aqui uma pequena lembrança, né? É um presente aqui do nosso patrocinador, que é a empresa Laços, aqui de Altamira. Essa empresa trabalha com presentes decorados, personalizados, então nossa lembrança para você. Conheço, adoro, inclusive, maravilhosos. E outras empresas aqui de Altamira, né? Se tiver interesse de colaborar com a nossa iniciativa, ser um patrocinador, vamos anunciar aqui também no nosso podcast. E é isso, professora, muito obrigada. Estamos imensamente gratos, felizes pela sua participação. Uma grande honra poder recebê-las aqui no nosso estúdio. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer contribuir também. Obrigada pela lembrancinha. E é isso. Sucesso, vozes. Obrigada. Vamos juntas. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Estamos presentes em várias redes sociais, Instagram, TikTok. Semanalmente estamos postando conteúdo para vocês. E apoie nosso projeto, curtindo todos os nossos comentários, comentando, curtindo, compartilhando. E estaremos aqui na semana que vem com mais uma convidada. Continue conosco.